Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Jean aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu venho falar para vocês um top 5 sobre hermenêutica, livros sobre hermenêutica. Mas para começar eu queria dizer para você que hermenêutica não existe para complicar a sua vida. A palavra pode parecer complicada, mas na verdade o sentido dela é o oposto. Hermenêutica nada mais é do que a disciplina que lida com os princípios para a interpretação bíblica. Tem a matéria também para o direito, hermenêutica jurídica, hermenêutica bíblica, hermenêutica de várias outras disciplinas, mas no nosso caso aqui, a hermenêutica bíblica, a gente quer aprender a como interpretar melhor as escrituras. E obviamente você já deve ter tido essa dificuldade de abrir a Bíblia num texto, ou talvez está ouvindo o seu pastor pregando no domingo, e não entendeu absolutamente nada do que o seu pastor falou, ou você achou que ele viajou na maionese, você foi para casa, revirou várias páginas e não entendeu aquela passagem. Essa é uma coisa mais comum do mundo, você abrir a Bíblia num texto e não entender o significado daquele texto. Bom, é para isso que existe hermenêutica. Por quê? Hermenêutica é uma disciplina que nos ajuda a entender, em primeiro lugar, quais são os abismos que nos distanciam do texto original. Você tem um texto original escrito numa língua diferente, escrito num tempo diferente, escrito num contexto cultural e histórico diferente, escrito com uma gramática, com gírias diferentes das nossas e escrito, obviamente, numa perspectiva da fé. Se você não tem a fé dos autores bíblicos, você não sabe um pouquinho da língua deles, você não sabe um pouquinho do contexto cultural, fica difícil você entender o texto de maneira mais plena. Não significa que você vai entender 100% o que aquele texto está dizendo, até porque você não pode voltar no passado e perguntar para Paulo, para Pedro, para Lucas, para Marcos, para Moisés e assim por diante. Você é guiado pelo Espírito Santo a partir das ferramentas que você tem na sua mão. E é para isso que serve a hermenêutica. E uma das maneiras de você aprender mais sobre hermenêutica é lendo bons livros que já foram escritos sobre o assunto. Obviamente, você pode se matricular num seminário, você pode sentar na cadeira, ouvir o seu professor, que já é um especialista em hermenêutica por muito tempo. Inclusive, eu tenho um curso sobre hermenêutica completo, de Gênesis a Apocalipse, como interpretar todos os gêneros literários da Bíblia. O link está aqui na descrição, mas hoje o vídeo é sobre livros. Quais são os 5 livros principais que eu acredito, na língua portuguesa, podem te ajudar a transpor esse abismo hermenêutico que existe entre o autor original e o texto que ele produziu e nós, leitores contemporâneos. Vamos lá, sem mais delongas, quais são esses 5 livros em língua portuguesa que podem te ajudar? Número 5, eu queria recomendar um autor que eu gosto demais, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e ele escreveu um livro muito simples, muito básico, nada muito profundo, mas que eu recomendo para todos os membros da minha igreja. Já ensinei, já fiz vaquinha para comprar esse livro para todo mundo. É fantástico. Eu recomendo esse livro também na minha mentoria teológica. Estou falando do livro Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, de Tremper Longman III. O que esse livro tem de tão especial? Número 1, ele foi escrito numa linguagem super acessível. Foi feito para você que é leigo. Número 2, ele cobre os principais gêneros literários da Bíblia. Vai te ensinar o que é gênero literário e vai trazer quais são as principais regras e princípios para você interpretar esses gêneros literários. É um livro muito simples, é um livro muito curto. A editora Cultura Cristã, e é altamente recomendado. Eu gosto demais desse livro, recomendo para todo mundo. E esse é o top 5 do nosso vídeo sobre hermenêutica. Número 4, em quarto lugar, eu separei aqui para você Introdução à Hermenêutica Bíblica, de Kaiser e o Moisés Silva. É um livro que foi escrito em conjunto por esses dois autores. O Walter Kaiser, ele não é da mesma linha hermenêutica do Moisés Silva, mas eles escreveram um livro que virou um clássico entre os especialistas em hermenêutica, porque eles souberam se unir naquilo que eles precisavam se unir, em perspectivas hermenêuticas, e também abriram espaço para terem as suas próprias diferenças. Então, comprando um livro, você tem, na verdade, 2 perspectivas hermenêuticas num livro só. Isso que torna esse livro tão diferente dos demais. Altamente recomendado também foi
traduzido pela editora Cultura Cristã. Gosto demais desse livro, foi o livro que eu aprendi hermenêutica na época do seminário, pelo meu professor, e eu gosto muito desse livro porque ele tem uma parte dele mostrando para você qual é a história da hermenêutica, como que se interpretou a Bíblia ao longo dos séculos, e ao mesmo tempo ele vai te dar algumas chaves de como você interpretar a Bíblia hoje e, obviamente, a visão específica de cada um desses autores. Um autor vai dar uma metodologia hermenêutica, outro autor vai dar a sua própria. Vale muito a pena, 2 autores em um livro só, e um livro que virou um clássico no cenário brasileiro, inclusive. Top 3 sobre hermenêutica bíblica. Na minha opinião, um livro fantástico, que é um clássico, best-seller, já vendeu para tudo que é lugar no mundo, é o livro do Gordon Fee, Entendes o que lês? A pergunta que Filipe recebeu do eunuco, que era oficial da rainha de Candace, lá na estrada do deserto, se eu não me engano, em Gaza. Me corrija se eu estiver errado. Mas esse livro é fantástico, porque essa pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Eu acho que o Gordon Fee, ele foi um dos primeiros a escrever livros sobre hermenêutica, focando nos gêneros literários, e é um livro muito simples. Não é um livro complicado de ler, é um livro focado em cada um dos gêneros principais literários da Bíblia, e eu acho que você vai ler, vai gostar e vai falar assim, uau, eu posso ser pentecostal e concordar com esse livro. Eu posso ser presbiteriano e posso concordar com esse livro. Eu posso ser arminiano, posso ser reformado, eu posso ser o que for. Você vai ler esse livro e fala assim, eu concordo quase 100% com o que esse autor está falando. Porque é um livro que vai te ensinar quais são os critérios básicos para você interpretar a Bíblia. É um clássico. Gordon Fee, Entendes o que lês? O top 2, agora um livro com um pouco mais de carne, um pouco mais detalhado, com um pouquinho mais de tempero, sal, pimenta do reino. É um livro mais denso, que tem sido utilizado também em muitos seminários teológicos, que é um livro fantástico, que é A Espiral Hermenêutica. O autor é o Grant Osborne. Por que esse livro é bom? Ele é bom porque ele é super, ultra, mega blaster original? Não necessariamente. Mas ele é bom porque ele determinou um método de interpretação bíblica muito sistemático, muito sólido, que eu acho que se você quer uma coisa mais densa, quer interpretar a Bíblia a fundo, vale a pena você olhar esse livro aqui. É um livro que eu gosto bastante, ele vai te ensinar a entender a Bíblia por várias lentes, essa espiral, né? Não é apenas um ciclo, mas uma espiral ascendente, você vai aumentando a sua profundidade na hora de entender o texto. Você tem um contexto remoto daquela passagem, você tem um contexto das perícopes que estão ao seu redor, você tem um contexto do livro, você tem o contexto do cânon, você tem um contexto teológico, você tem um contexto cristocêntrico. É um livro que vai te ajudar a entender a Bíblia com novos óculos, para você entender as várias dinâmicas, as várias maneiras de abordar o mesmo texto e chegar ao mesmo sentido, mas com as cores, com as nuances muito mais vivas, né? Eu acho que esse livro é extraordinário. Então esse é o top 2, Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne. E, em primeiro lugar, eu queria colocar, não um, mas 2 livros, que eu prometi 5, mas na verdade eu vou dar 6. Esses 2 livros eu vou colocar em primeiro lugar, como 2 livros que são para estudantes avançados. Se você está começando agora na hermenêutica, eu recomendo você voltar lá para o Tremper Longman III, ou você vai para o Gordon Fee, ou você vai para outros autores. Mas se você quer uma coisa um pouco mais avançada, focado na exegese, focado na interpretação do texto de forma assim a utilizar as línguas originais, eu vou te recomendar Convite à Interpretação Bíblica, do Andreas Kostenberger, e vou recomendar a Introdução à Interpretação Bíblica, que foi escrita por 2 autores que são intérpretes muito renomados hoje no cenário mundial de hermenêutica, que vão te introduzir de uma forma um pouco mais densa sobre o universo da interpretação bíblica, e é um livro mais focado para você que tem até mesmo um foco acadêmico, né? Que quer produzir um artigo, quer entrar na problemática acadêmica de uma determinada passagem e oferecer a sua contribuição. Então são esses os 5+1 livros, top 5+1,
que eu queria contribuir com vocês. Lembrando que hermenêutica nunca é uma tarefa pronta, você está sempre aprendendo novas regras, novos princípios, mas você tem o fundamento da casa que permanece igual, e eu acho que todos esses livros, de certa maneira, vão te dar os mesmos critérios, obviamente que em degraus diferentes. Se você está interessado em aprender mais sobre hermenêutica, vai nesses 5 livros que eu acho que você vai aprender demais. E se você está interessado em aprender hermenêutica comigo, num curso completo que eu fiz sobre isso, link na descrição sobre o meu curso de hermenêutica, que é parte da minha mentoria teológica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. E se você tem outros livros de hermenêutica que você leu e aprendeu bastante coisa, por favor, coloca aqui nos comentários e quem sabe eu gravo um próximo vídeo falando sobre esses livros que faltaram aqui no meu top 5 e eu crio um top 10, um top 20, sei lá, com esses livros que vocês sugeriram, tá bom? Espero que vocês tenham bom tempo de leitura nesses 5 livros e aprendam muito mais sobre como interpretar a Bíblia. Eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!